O Pentecostes é bíblico? Quando foi o início do movimento pentecostal moderno? E os dons espirituais, eles são atuais? Há necessidade de nós vermos atuações dos dons espirituais nos nossos dias? Essas serão algumas das perguntas e respostas que nós daremos na lição de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma pré-aula das lições bíblicas adulto do terceiro trimestre de 2022. E o tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição é a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O texto áureo nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo de número 11. Os temas dos tópicos são a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, na lição 8. Primeiro, o Pentecoste bíblico. Os distintivos pentecostes da nossa igreja. 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. E nós temos 3 objetivos aí que o professor deve alcançar na exposição da lição desse domingo. 1. Conceituar o Pentecoste bíblico. 2. Identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja. 3. Conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. A introdução, eu vou trabalhar uma questão importante que quando iniciou o movimento pentecostal, pegando algumas fontes históricas, livros pegando um período anterior ao movimento de Azusa e que seria ali no início do século XIX, em 1900, na virada do século. E a introdução, ela vai falar sobre o movimento pentecostal, que eu até coloquei entre aspas como um avivamento. E, historicamente, nós conhecemos como um movimento pentecostal, mas não tem como não dizer, isso é fato, que houve um grande avivamento espiritual no início do século e o movimento pentecostal foi a chama que trouxe esse avivamento para a nossa época contemporânea. Então, nos diz assim, o movimento pentecostal, o avivamento. O movimento pentecostal do século XX não começou em um galpão, mas numa mansão. O movimento pentecostal tem origem em outubro de 1900, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos da América, local, escola bíblica Bethel, liderada por Charles Parham. Mesmo antes da fundação dessa escola, eles se reuniram em um propósito específico de descobrir o poder que os capacitaria a enfrentar o desafio do novo século, tendo como base o princípio estabelecido em Atos dos Apóstolos, oração e perseverança. Então, um grupo de pessoas se reúne agora no início da virada do século XX e eles vão agora buscar a presença de Deus para como que nós vamos enfrentar o desafio do século XX. Então, isso se dá numa escola chamada Bethel, é uma escola preparatória, se eu não me engano, até de missionários. Então, eles se reúnem agora em pequenos grupos e vão fazer estudos com base no livro de Atos, buscando resposta de Deus para ser revestidos ali naquele início do século. E o Azusa, que é o mais conhecido de todos, que é onde nós temos o fato histórico registrado, que é qualquer livro histórico da nossa época secular, você tem esse
fato histórico da igreja evangélica como um ponto, um marco, e que foi na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. Então perceba que 6 anos após a reunião que esses irmãos tiveram em Kansas, a gente vai ter a explosão, vamos dizer assim, do movimento pentecostal em Los Angeles. Então, a continuação de um movimento que se iniciou com um grupo de estudos cuja busca era uma resposta de como eles enfrentariam o novo século que estava iniciando-se. Em 1905, Parham mudou-se para Houston, Texas, onde fundou outra escola bíblica. Ali recebeu como aluno William Seymour, um personagem muito conhecido dentro do movimento pentecostal, né? Ele era negro, cego de um olho, e ele vai fazer esse curso na escola, e ele é um dos grandes que inicia o movimento pentecostal com ele. Então, negro, cego de um olho e muito humilde, apesar do preconceito racial que havia na região sul, Seymour participou da escola e aprendeu acerca da evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Logo, começou a pregar sobre isso em outras igrejas, embora ele mesmo ainda não tivesse recebido o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas. Interessante que eu só queria comentar um pouco antes, eu dei 2 fatos históricos. Um primeiro em 1900, onde um grupo de pessoas se reúne e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque eles entenderam que o batismo do Espírito Santo era algo que a igreja deveria experimentar na sua época. E até é conhecido, uma irmã foi batizada com o Espírito Santo, falou língua, se eu não me engano, por 7 dias, falou em chinês, e que esse foi esse movimento do Parham ali na escola de Betel. E depois, posteriormente, em 1906, que é que é mais conhecido, mais estudado, que é o movimento de Azusa, em 1906. Mas, quando nós olhamos o movimento pentecostal, hoje já tem bastante literatura que trazem relatos históricos anterior até mesmo a 1906, ali antes, ali no século XIX ainda, a gente já vê alguns movimentos espirituais acontecendo, por exemplo, na Rússia, na Armênia, em Gales, na Inglaterra. A gente tem também até relato hoje em movimentos que aconteceram no Brasil, principalmente ali em Santa Catarina, bem antes de chegar a Daniel Berg e Gordon Vrini, com o movimento pentecostal conhecido nas Assembleias de Deus. Então a gente já vê movimentos de Deus, espirituais acontecendo antes da grande explosão do movimento pentecostal que é conhecido. Quando a gente pega assim, alguns fatores importantes, qual foi algum dos fatores que levou a que ocorressem o movimento pentecostal moderno? Então, o que causou isso? Alguns historiadores, até o John Walker, eu não sei pronunciar muito o sobrenome dele, eu sei que é John Walker, em um livro, A História do Século XX, ele conta uma coisa interessante. Ele relata que a situação da igreja ali na virada do século era de frieza e apostasia. E aí ele coloca algumas coisas interessantes. O protestantismo americano era rico, culto, influente, mas com exceções de um pouco grupo conservador, seu estado espiritual era de decadência. Então ele relata um problema espiritual, e a igreja é uma igreja rica, uma igreja próspera, só que aí ele coloca alguns fatores. Por exemplo, ele diz que imperava, por exemplo, o liberalismo, a formalidade, o materialismo, o profissionalismo ministerial, e aí ele fala das diferenças de classes. Então, perdeu-se a experiência com Deus, perdeu aquela busca fervorosa com Deus. Então, ainda de um lado, com uma igreja que tem uma prosperidade material, perdeu-se a riqueza espiritual. E aí a gente sabe que nesse início do século, nesse ponto histórico da história, o que está acontecendo ali? Por exemplo, o darwinismo, você tem o ceticismo, você tem essas coisas acontecendo, que foi um dos fatores que levou possivelmente a igreja a um enfraquecimento espiritual. E aí, por exemplo, coisas como nascer de novo, novo nascimento, elas se tornaram arcaicos. Então, esses termos tão conhecidos hoje,
ele se tornou algo não muito comum na vida das pessoas. Então, para as pessoas, por exemplo, o nascer de novo era a morte física da pessoa. Então se perdeu toda aquela concepção, todo aquele conceito espiritual de uma vida fervorosa. Então são alguns dos problemas que podem ter levado o movimento pentecostal, o avivamento espiritual que ocorreu no mundo. E aí eu tenho uma história que eu acho muito interessante também, que anteriormente de explodir o movimento pentecostal, a gente vai ter relatos de curas extraordinárias acontecendo até em 1872. Tem até um relato que ele conta no livro dele, da Mary Reynolds, uma mulher que estava em um estado terminal e ela é curada com base em Tiago 5,16, que era orar e com imposição de mão e ungir com óleo. Então aquela mulher que estava impossibilitada de andar, ela instantaneamente é curada, e isso virou um grande fato importante ali relatado na história. E eu estou citando só de casos que ocorreram, de curas extraordinárias. Então no livro ele relata muito outros casos que ocorreram anteriormente ao movimento pentecostal e até 1900, quando o grupo de pessoas se reúne. Tem uma história muito interessante também, que é o que criou o Evangelho Pleno, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, que é o Demas Shakarian, se eu não estiver errado a pronúncia dele, que eles moravam na Rússia, eles eram russos e foram morar na Armênia. Então isso lá em 1855. Então um jovem, ele recebe, vamos dizer assim, o batismo com o Espírito Santo, porque ele fala em línguas e ele profetiza. E o que é interessante, ele vai escrever, ele teve uma visitação sobrenatural, e aí ele vai escrever uma carta, ele vai desenhar figuras, mapas gráficos. E o que é curioso em tudo isso é que ele é analfabeto, então ele não sabia escrever, ele não tinha uma noção. Então ele pega, e aí ao fazer esse relato, escrevendo, fazendo mapas, ele estava profetizando acerca de uma perseguição que ocorreria na Armênia. Então ali Deus, por meio daquele menino, já estava alertando as pessoas ali que chegaria um momento que eles teriam que sair e ir para outro lugar. E aí então o membro dessa família Shakaria é o que recebe a profecia. E aí isso em 1881, mais de 40 anos depois, eles vai ter um menino, que é o menino que vai onde a profecia vai se cumprir. E em 25 de maio de 1892, então nasce um menino, chama de Isaac. E aí em 1900 vai acontecer um grande êxodo de armênios para os Estados Unidos, e a família Shakaria chega em Nova York nesse ano, em 1905, quando está acontecendo o movimento pentecostal. Então, quando eles chegam em Nova York, em Los Angeles, o movimento que está acontecendo é o movimento que eles já tinham experimentado na Armênia, há anos atrás. Então, quando eles chegaram ali, o relato no livro é muito bonito, por causa do tempo a gente não tem como falar, mas e quando ele sai da Armênia, alguns meses depois, acho que alguns anos depois, o que acontece? Explode a Primeira Guerra Mundial, e quando ele sai, as pessoas vomitam ali, o território deles são tomados, né? E aquilo que foi profetizado há anos atrás realmente se aconteceu. Então são relatos hoje que é muito fácil de a gente conhecer por meio de livros. Tem um livro muito bom que é o Dicionário Pentecostal da CPAD, um excelente livro. Então ali tem todos os relatos que ele conseguiu colocar no livro, de o que aconteceu no movimento pentecostal até antes da Rua Azusa. Então aqui o primeiro ponto interessante é o movimento pentecostal, né? Alguns fatores que levaram ele a acontecer: esfriamento espiritual, esse distanciamento da igreja com a vida espiritual,
o liberalismo teológico mais interessante de tudo, que mesmo antes de ter essa explosão do movimento pentecostal, nós vemos Deus já agindo na história para que culminasse nesse movimento, que é um movimento hoje que tem sido muito importante para o avanço da igreja. E aqui eu já queria entrar nos tópicos. O Espírito Prometido. Então, biblicamente, né? A gente pode falar, o Pentecoste é bíblico? Sim, o Pentecoste é bíblico. E o Espírito Santo, ele sempre foi atuante na palavra de Deus. Então, o Espírito Prometido. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas. Profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17, que é uma referência a Joel, capítulo 2, versículo 28. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Juízes é um livro onde ocorrem muitos eventos, atuação do Espírito Santo, porém, eu gostaria de frisar dois deles, Gênesis e Número, para a gente ver o Espírito Santo atuando, e o outro onde a gente vemos uma ação muito interessante, que é muito parecido com o que aconteceu com Atos, se a gente for fazer uma comparação em Número. Então, em Gênesis, diz assim, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas, Gênesis 1, 2. Então, a gente já vê aqui que o Espírito Santo, desde o princípio, ele já está atuando na criação. E Números, 11, 29, disse, muito porém, respondeu, vocês estão com ciúmes por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profeta e se o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos eles. Números 11, 29, que a gente vai ver isso se concretizando em Atos capítulo 2. Então, esse desejo de Moisés, lá quando ele reúne os 70, a gente vemos isso em Atos capítulo 2 se cumprindo. E o 2, o Espírito derramado. Então, a gente vê aqui, propriamente falando de uma forma bem evidente aqui, o Atos acontecendo. O Pentecoste sendo acontecendo em Atos capítulo 2. Então, no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm um cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que seja revestido do poder do céu. É Lucas, capítulo 24, 49. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Atos 2, 4. Então a gente vamos ver o Espírito Santo sendo derramado na vida das pessoas em Atos 2, ou seja, na vida da igreja. Então a gente vamos ver a inauguração da igreja com o derramamento do Espírito Santo. Então a gente percebe que o Pentecoste, ele é bíblico. Então o Espírito Santo, ele já tinha sido prometido e nós vemos toda a ação do Espírito Santo. Isso fica muito evidente quando a gente lemos, por exemplo, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro evidente, onde os líderes carismáticos, teologicamente, quando a gente vai falar, líderes carismáticos. Por quê? Porque quando Deus ia levantar um líder, o que Deus fazia? Deus enviava o Espírito Santo na vida daquele líder, e aí tem uma coisa muito característica do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava de uma forma plena, como nós vamos ver no Novo Testamento, então ele capacitava aquele líder espiritual para realizar aquilo que Deus tinha naquele momento em restaurar o povo, de salvar o povo. E nós vemos isso constante na vida dos homens de Deus, Sansão, Gideão. Então a gente vai ver isso acontecendo muito no livro de Juízes. Então, o síntese do tópico, o Pentecoste bíblico está ancorado nas promessas do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. O tópico 2 é o distintivo pentecostal da nossa igreja. Evidentemente que aqui, uma coisa interessante aqui, é que nós temos, por exemplo, as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus,
Belém, e com onde, né, inicia com Daniel Bergman, e você tem toda uma teologia que a evidência é o que diferencia o batismo do Espírito Santo dentro de uma visão pentecostal. É a evidência do falar em línguas. Então, a evidência física é o falar em línguas. E interessante que aí a outra coisa também importante os dons espirituais, eles são atuais. A igreja deve fazer o uso dos dons na nossa época. O que a gente vê que até Agostinho de Hipona, a gente não tinha esse questionamento. Então, o Agostinho de Hipona é o que vai fazer esse questionamento. Então, assim, a atualidade dos dons espirituais. Primeiro ponto interessante aí. Agostinho de Hipona, né, em 354 e 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como uma resposta a esse desvio doutrinário. Então a gente vai ver que por causa desse entendimento teológico de Agostinho, a igreja vai se distanciar do ensino bíblico da atualidade dos dons espirituais. E aí a gente tem um problema. O que vai acontecer quando você nega a atualidade dos dons espirituais? Esfriamento, a igreja se distanciando do propósito dela. Mas quando a gente vai ver biblicamente o que a Bíblia diz sobre o dom do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. E aí a gente vai olhar na narrativa de Atos, primeiro, Atos 8, continuando falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Quando os apóstolos de Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre ele e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Então a gente percebe que eles recebem a mensagem, eles aceitam Jesus Cristo, só que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vai ver também uma outra leitura em Atos capítulo 10. Então o que eu estou fazendo aqui? Dando a base bíblica e teológica sobre a necessidade da atualidade dos dons espirituais. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Atos 10, 44 e 48. A gente percebe aqui o quê? Uma sequência de eventos que o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo da mesma forma que aconteceu em Atos 2. Uma coisa é fato, todo mundo nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Quando Pedro prega e ele cita Joel 2:28, ele diz assim, e nos últimos dias. Então é inevitável que todos nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Então por que nós estamos nos últimos dias e o batismo com o Espírito Santo ele não é importante para a atualidade? E aí em Atos 19, de 1 a 7, de novo a gente vai ver aqueles discípulos de João que tinham sido batizados por João e vão ser agora Paulo vai falar com ele e o que vai acontecer com ele? Eles vão ser batizados com o Espírito Santo. Tá? Então a gente vê essa sequência do batismo com o Espírito Santo e aí isso depende muito da ênfase que a igreja dá. Né? Igrejas, vamos dizer assim, pentecostal, no tutano, vamos dizer assim, qual é a evidência? A evidência é o falar em língua. A evidência física é o falar em línguas.
tá? Para que perceber ou ver que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então a gente vê que sim, os dons espirituais são para hoje, tá? E a gente pode, não dá tempo para a gente falar agora, mas a lista de 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê a lista dos dons espirituais e Paulo fala da necessidade do que acontecia na igreja de Coríntios, que a igreja de Coríntios está num contexto muito distante de Atos 2, historicamente falando, e nós vamos ver uma igreja sendo moldada e sendo abençoada pelos dons do Espírito Santo. Síntese do tópico. A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. 3. Mantendo a chama pentecostal. Mantendo a chama pentecostal. O crescimento da igreja pentecostal e exercício dos dons espirituais. Aqui eu peguei um comentário do Robert Menzies, em que ele lista 5 coisas que ele acha assim, importante para o crescimento do movimento pentecostal da atualidade. Então, Robert Menzies aponta 5 razões teologicamente orientadas para o crescimento único e acelerado do atual movimento pentecostal. Uma coisa interessante, que quando nós vamos para os dados estatísticos missiológicos, você vai ver que o movimento que mais tem crescido hoje na igreja, no mundo, é o movimento pentecostal. Nós vemos isso pentecostais e carismáticos, para ser mais preciso. Carismático, porque quando eu falo carismático, tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou falando do movimento católico, mas não é o movimento católico. Eu estou falando do movimento evangélico de irmãos carismáticos. Por quê? Porque o pentecostal, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Falar em línguas. Qual é a evidência para um carismático? O carismático, a pessoa não precisa necessariamente falar em línguas. Então, se a pessoa ela manifestou qualquer outros dons da lista de 1 Coríntios 12, já houve a evidência, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Então, eles também acreditam que é uma segunda bênção, mas que não dão ênfase na questão física, da ação física no caso do falar em línguas. Então, o Robert Menzies ele dá essas 5 orientações. A primeira, o DNA missional. Então, a experiência e a prática pentecostal são formadas em grande medida pelas histórias contidas no livro de Atos. Ou seja, a forte ênfase da narrativa de Lucas Atos e os testemunhos inspirados pelo Espírito Santo em meio à perseguição devido à forte oposição é fundamental para as missões pentecostais. Então, o pentecostal ele tem esse DNA missional. Então, essa é uma das chaves, vamos dizer assim, para a gente ver a chama pentecostal acesa. Segundo, uma mensagem clara. Os pentecostais têm um compromisso inabalável com as Escrituras, particularmente com o livro de Atos, por gostarem das narrativas desse livro. Copiam e propagam estas. O impacto dessa mensagem tem surtido efeitos principalmente na América Latina, nos segmentos dos menos favorecidos, com sua mensagem direta acerca da manifestação dos dons espirituais. Portanto, essa mensagem é clara e muito apreciada. As histórias bíblicas, os seus testemunhos pessoal, desempenham um papel importante no culto do ensino pentecostal. Uma coisa interessante, hoje se fala, tem um termo utilizado na missiologia que é o sul global. Então, quando nós vamos para ver América Latina, África e Ásia, a gente vai ver um grande movimento espiritual na pessoa do Espírito Santo. Você vai ver pentecostais carismáticos num crescimento muito acelerado. Tá? Hoje a igreja ela é muito mais forte na América Latina, África e Ásia. Então a gente vê o polo se inverteu. Então quando a gente via no norte, né, ali Estados Unidos, Canadá, na Europa, então a gente vê todo um movimento agora vindo para o sul global, principalmente a América Latina. Então isso é outra, essa mensagem clara, essa mensagem bem objetiva e como o Robert Menzies assim, o livro de Atos é a nossa história. Então, quando nós lemos Atos, é como se nós estivéssemos lendo a nossa história, as nossas experiências. 3. Prodígios e sinais.
Os pentecostais oram pelos enfermos e levam a sério a comissão de Jesus para pregar as boas novas e curar os enfermos. No Brasil, constatou-se que os mais da metade dos convertidos do sexo feminino, cerca de um quarto dos convertidos do sexo masculino vieram de conversão por causa de doenças. Então, isso é uma ênfase muito forte nas igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, elas dão muita ênfase nos sinais e prodígios. O quarto, a estrutura limitada da igreja. A organização das igrejas pentecostais tende a ser de regulamento congregacionais, não exigindo pré-requisito acadêmicos, e seus líderes são reconhecidos e excluídos pelos membros da congregação, devido à qualidade espiritual e dons pastorais do indivíduo, a prática que deixa o processo de implantação da igreja, escolhem de nova liderança mais dinâmica, barrando todo o processo burocrático da igreja histórica. Então a gente vai ver uma coisa interessante na igreja pentecostal, que é essa dinâmica na escolha de liderança. Isso é uma coisa extraordinária. Então, uma pessoa não precisa ter uma formação muito robusta. Aí a gente tem que tomar cuidado que tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é você não precisa esperar uma pessoa se formar 5 anos. Então, essa forma de escolher os líderes que têm habilidades e a gente aí cresce na capacidade espiritual dessa pessoa, isso é um ponto positivo que mostra que essa escolha mais descentralizada é um ponto positivo. O destaque na experiência. Há entre os pentecostais uma forte sensação de sentir a presença de Deus. A doutrina pentecostal, com ênfase no batismo do Espírito Santo, falar em línguas e dons do Espírito, e prática que reflete essa realidade. Há um contraste evidente com um formalismo frio e litúrgico e a orientação, em grande parte, cognitiva das igrejas tradicionais. Não é de se admirar que as igrejas pentecostais estejam crescendo. Outro fator importante, a experiência. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, os pentecostais dão muita ênfase para a experiência, e aí as pessoas querem associar isso ao fanatismo. Mas aqui tem uma coisa interessante, é essa dependência espiritual. É uma coisa muito comum a gente estar num culto e falar, você está sentindo a presença de Deus? Então essa é uma das características muito interessantes e uma coisa que tem provocado esse fervor espiritual e a busca com o Espírito Santo. Então o pentecostal não é que ele é desorganizado, que ele gosta de bagunça, não. É que ele não dá ênfase na questão das formalidades, do formalismo. Então o culto pentecostal é um culto muito dinâmico, até na sua liturgia. E aí ele pontua algumas coisas que é interessante a gente ter aí como uma reflexão. Portanto, há uma dose de risco quando se adota uma postura como as listadas acima. Mas um evangelho mais holístico é necessário para a proclamação do evangelho em todo o mundo. Com essa explanação básica, fica demonstrada que o pentecostalismo do século XX surge em um momento crítico da igreja, que estava passando por um momento de esfriamento, mas a igreja é reavivada com eventos anteriores a Azusa. A sua teologia é bem fundamentada na Bíblia Sagrada, com uma hermenêutica fortemente enfática na narrativa de Lucas Atos. Então, claro, a gente viu que os 5 pontos são importantes, ela é uma que muito viva na experiência pentecostal, só que, claro, a gente sabe que há um risco, mas essa forma mais dinâmica, ela tem provocado um crescimento muito bom e muito saudável dentro das igrejas com DNA pentecostal. Síntese tópico 3. A fidelidade à Escritura e o exercício do dom são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Conclusão. Nessa lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos que também, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente da sua missão. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam uma manifestação dos dons espirituais está na gênese deste processo. Gostaria de dar ênfase aqui nessa obra consultada, que nesses 2 livros, a Igreja do século XX
e o Pentecostes, do Robert Menzies. E o livro que eu estou consultando ultimamente é o José Gonçalves, que é um livro que tem dado muita base nessa questão do pentecostalismo. Mas esses dois livros, A Igreja do Século XX e o do Pentecostes, é um livro muito bom para os irmãos que querem se aprofundar mais na questão, a Igreja do Século XX, na questão histórica, e o 2, na questão do Pentecostes, que é mais na questão doutrinária mesmo, como que a gente pode entender a questão bíblica doutrinária do movimento pentecostal. Porque uma coisa é interessante, por que os pentecostais são tão criticados? Porque falam que o livro de Atos ele é um livro histórico, então não é um livro doutrinário, que é uma grande falácia, porque quando nós vamos olhar especificamente para missões, como assim, qual é a referência de missões para nós? É o livro de Atos. Então nós vemos o livro de Atos e entendemos que os aspectos das viagens missionárias de Paulo, ele é um exemplo doutrinário para que a gente inicie uma missão ou trabalho missionário. Então, quando é relacionado aos dons espirituais, por que ele não serve como base doutrinária? Então, é um embate que tem aí. Então, nós pentecostais entendemos que Lucas e Atos, sim, é um livro que tem um teor doutrinário e teológico em relação ao batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, e são dois livros interessantes para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento. Eu já quero agradecer a todos em nome de Jesus e que você continue conosco aí e comente, dê seu like, compartilhe o vídeo, tá? E que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.